Muito bem, voltamos com Roda Viva Pernambuco. Você acompanha o programa pela NET, canal 15, Sky, canal 322, Vivo, canal 322, TV aberta, canais 22, 31 e 25. A gente fala para todo o estado de Pernambuco, pelas redes sociais também. Caso você tenha perdido algum trecho do primeiro bloco ou do segundo bloco, depois você é só entrar nas redes sociais, no Face, no YouTube, e você acessa e assiste o programa caso você tenha perdido um trechinho. O ex-governador Roberto Magalhães, conosco aqui nos estúdios, antes de abrir essa rodada com muita gente querendo perguntar, né? O senhor fez desafetos na política? Qual é o seu maior desafeto? Quais são os seus maiores desafetos? Não Ou o senhor não fez nenhuma inimizade? Não fiz. Não vou tratar disso. Até Já porque morreu? Morre. É uma coisa até é até uma coisa que me desagrada, sabe? Porque me desagrada. Me desagrada, porque parece coisa do diabo, né? Mas teve. Já que eu falei em diabo, vou contar uma coisa engraçada aqui. Eu vou dizer para vocês. Eu fui do Nóbrega e tanto botaram na minha cabeça, o menino lá fazendo uma admissão para entrar no ginasial. Aquela coisa de inferno, aquela história. Eu com 12 anos já não ia à missa, nem confessava, nem comungava. Eu continuo cristão. E casei com uma cristã mesmo, porque ela é Praticante. Não, ela é praticante, mas ela é... Católica? Não, apostólica? ela é protestante. Romana? Ela é protestante. Mas tem lá a dela, Certo. né? A igreja dela, que é das melhores. Não é a igreja feita da noite para o dia, nem nada, não. É a igreja séria. Não é neopentecostal, né? Hein? Não é neopentecostal. Não. Ela é... Eu tenho 2 filhos que são da Batista. E ela é... Eu casei naquela igreja da Conde da Boa Vista. Mas por isso, então, o senhor não guardou rancor de ninguém na política, então? Hein? Guardou rancor de alguém na política, ou tem raiva de alguém na política? Não, eu vou ter raiva de quem morreu? Sérgio, quer falar? A Rebeca, desculpa. Rebeca, depois Sérgio Magalhães. Governador, um tema que entrou muito em pauta nesse ano, principalmente após a eleição de Bolsonaro, é o Escola Sem Partido. Não sei se o senhor está bem por dentro, mas foi bem discutido e hoje ele foi arquivado na Câmara. No entanto, há uma expectativa muito grande de que em 2019 ele seja retomada essa proposta, né? E há quem diga que seria uma espécie de censura dentro das escolas. Outros, que são os defensores, né, dizem que vai dar uma equilibrada no discurso dos professores, na doutrinação, né, e que ajudaria a reformular o conteúdo visto nas escolas. Eu queria saber o que é que o senhor pensa em relação a isso. Bem, se o senhor acredita que há realmente uma doutrinação. É muito fácil dar uma resposta. Eu penso o seguinte, eu acho que o ideal é que a escola haja o máximo de liberdade. Tá certo? Agora, por outro lado, não há dúvida nenhuma que tratar para crianças de 7, 8 anos desse problema de mudança de gênero, essa coisa toda, eu acho que não cabe também. Não cabe. Agora, essa coisa, como resolver isso, eu não sei. Eu acho que na marra não vai. Eu acho que isso tem que ser uma coisa, entendeu? Que tem que ser resolvida pelos educadores. Pelos educadores responsáveis. O senhor é contrário, no caso, a essa medida, né, se fosse aprovada? Não, eu não sou contrário nem a favor. Eu acho que há, sobretudo em cursos universitários da União, há domínio por anos e anos e anos das diretorias por partidos políticos. Sérgio. Isso existe. Eu acho isso errado. Acho totalmente errado. Agora, como resolver, aí eu nunca me debrucei, porque isso nunca esteve sob minha decisão. Se eu tivesse num cargo para resolver isso, eu ia dar a minha solução. Não tenho, porque não vou perder tempo de pensar numa coisa que eu não vou dar jeito. Nem sei a melhor maneira ainda. Governador, tem uma geração que se lembra muito mais do senhor como prefeito do que como governador do estado, porque o senhor foi governador, ganhou a eleição em 1982, foi governador em 83. O senhor poderia falar que foi um momento importante na redemocratização? O que foi que levou o senhor a tomar a decisão de romper com o seu partido e apoiar o presidente Tancredo Neves naquele momento
que o senhor era governador de Pernambuco e liderou uma parte dos governadores do Nordeste para a eleição do presidente Tancredo Neves? É simples, Sérgio, é simples. Os candidatos de Figueiredo eram, veja bem, findou sendo Maluf, mas também podia ter sido Andreasa. Andreasa não era ladrão. Maluf era. Eu digo, ei? Maluf era. Não sei de Maluf. O judiciário é que deve ter pronunciamentos. Então é o seguinte, o Andreasa eu sei que não era, porque o Andreasa, ele adoeceu logo depois que deixou o ministério, teve um câncer, eu liguei para a Suruagi, eu queria visitá-lo, ele disse, onde é a casa dele? Roberto, eu nem sei onde ele está morando, porque ele vendeu o apartamento para cuidar da doença. E ele morreu, e o enterro dele foi pago por vários amigos. Ele não tinha dinheiro, ele não roubou. Então, este homem... Mas acontece que eu entendia que os militares já estavam no poder há quantos anos? 21. 21. Eu entendia que se fosse eleito indiretamente, na marra, Maluf, que foi o caso, Maluf, que esse país ia para uma revolução. Esse país ia para uma revolução. Eu era governador, eu tinha voz. Então, agora não vou aqui, não que for contar as coisas como foram, como é que Tancredo me procurou, como é que foi, aí vou tomar o tempo. Outro programa a gente faz isso, né? Quem tem pergunta agora? Jair. Pois é, já que a gente entrou no assunto eleição, aquela eleição ali de 2000, governador, o senhor acha que foi... O que é que aconteceu 18 anos depois, fazendo uma análise daquele período? Era o crescimento mesmo do contexto nacional ali, desse lulismo em expansão ainda, que viria a ter o domínio do Nordeste, a entrar por áreas que antes o seu grupo político detinha mais controle? A época era PFL, né? Era PFL, né? Quando eu era prefeito, era prefeito do Foi a Recife, do reeleição. PFL. Foi a candidatura à reeleição. E se candidatou à reeleição, não conseguiu chegar à reeleição. Aí a minha pergunta é justamente... Perdeu na época para João Paulo. Foi para João Paulo. Foi o contexto nacional ou foram situações mais pontuais ou as duas coisas em conjunto? Como é que o senhor analisa, 18 anos depois, aquele período eleitoral ali de 2000, que ficou tão marcado? A eleição de 2000, não é? A eleição de 2000 foi a eleição pior que eu já participei. O nível da campanha foi terrível. Usaram cartas anônimas, olha, coisas baixíssimas. Usaram de tudo, entendeu? Eu vou lhe dizer. E olha que não tinha nem Facebook ainda, né? Quando eu perdi... Nem Instagram, nem... Quando eu perdi aquela eleição, você pensa que eu fiquei triste? Fiquei não. Eu achei que para ser prefeito de uma cidade com aquele tipo de política, não valia a pena. Mas o senhor... Peguei um avião, fui passar 15 dias em Londres, na Europa. Mas o senhor atribui acho que a pergunta do Jair é mais voltada Olha, o senhor atribui a derrota naquele ano? Atribuo a vários fatores. Inclusive, fizeram uma campanha pelos jornais terríveis. Eu fui armado, fui matar jornalista, não. Eu fui armado porque eu fui tomar satisfações com jornalistas no 6º andar. E ali é cheio de segurança. Eu fui com a arma porque eu saía morto para não sair desmoralizado. Porque ali, vamos relembrar. Eu fui armado para não sair desmoralizado. Foi um episódio que o senhor foi ao Jornal do Comércio, a época era o jornalista Orismar Rodrigues. Orismar. Né? E talvez o senhor acha que isso manchou um pouco a campanha? Eu nem sabia. Claro que me prejudicou. Fizeram uma aquele festa. ato que também disseram da banana que o senhor deu no carro, acho que foi... Respondendo. Foi uma carreata. Uma provocação. O senhor foi provocado ali. Aquilo tudo foi montado. Tá. Eu, quando entrei na caminhonete para sair com Jarbas, aí entraram umas 8 jornalistas. Eu digo, olha, vocês me desculpem, Jarbas, você vai nessa caminhonete, eu vou noutra.
Porque eu nunca fui com jornalistas, a não ser a meu serviço, eu nunca fui com jornalistas Campanha. para uma campanha. Aí também elas foram embora. Estava tudo montado, tudo montado. Tudo montado. É uma É campanha. tanto que eu desci Mas ali. montado como, doutor Roberto? Você acha que o PT montou tudo naquela época? Como montado A assim? campanha contra mim montou aquilo entendi. tudo. Montou aquilo tudo. Eu com minha mulher e o chefe me chamando de filho dessa e filho daquela, você acha que eu ia fazer o quê? Mas montado Da por... banana ainda foi bom. O ruim é se eu tivesse com o revólver e matasse Se uma. fosse agora ia ser o maior sucesso, né? Não é verdade? Se fosse agora essa banana, não ia ser o maior sucesso, não ia não. Hein? Se fosse nos tempos de hoje. Olha, esse negócio, a gente não pode conversar sobre esses assuntos, não. Mas olha, o senhor... Porque, inclusive, Não, o você. senhor- Peraí, deixa eu dizer uma coisa. Vocês sabem que nessas carreatas e tudo mais, tem muito uísque, né? Para aguentar aquele regime, aquele calor e tudo mais. E eu não sou de beber, eu gosto muito. A minha bebida preferida é o uísque. Mas o senhor bebeu, Mas esqueci eu nesse bebo dia. pouco. Bom, ali ou você bebe ou você não aguenta. Você não aguenta. Você passar não sei quantas horas em cima de uma caminhonete e tá. Então o senhor acha que esses dois episódios foram distorcidos? Não, distorcida foi a campanha que fizeram. Dizendo que a minha mulher tinha vetado aquela obra de Brenan sobre o argumento de que era imoral. Meu Deus, a minha mulher não tomou conhecimento de nada daquilo. A obra... Aquela parte obra da não era da estrutura- prefeitura, é o que chama da não. chapeleta, Aquela né? obra era uma obra da multiconsultoria de Gustavo Krause. Inclusive, eu fui lá, a pedido deles, entendeu? Além de ter ajudado com a prefeitura, ainda fui lá e condecorei o arquiteto. Dei uma condecoração ao arquiteto que fez toda aquela modificação. Enquanto Eu prefeito condecorei. da cidade. Hein? Enquanto prefeito da cidade, né? Enquanto prefeito. E não era obrigado a fazer isso, e fui. Então, tudo convergiu para a derrota... Tudo. Olha, eu não sei, eu nunca pensei que fosse tão importante, porque uma Então, prefeitura... para o senhor, em toda essa história de vida, foi uma das piores campanhas, então. A de 2002. 2000. Só pode ter sido a pior. Agora, eu devo lhe dizer que eu acho que, no final, eu acho que Deus me livrou de muita coisa ruim. Porque eu ia ficar numa prefeitura, inclusive, que eu ia ter alguns aliados com os quais eu não ia me dar bem. Entendeu? Quem? Não vou falar nome de ninguém, que é isso? A gente pode começar isso pelo Ô, vice, doutor né? Roberto. Não. Doutor Roberto. Tá morto, pelo amor de Deus. Arranje outro. Essa provocação vai durar o programa inteiro aqui. Rapaz, isso está ficando um programa humorístico. Aline. Ai, meu Deus, porque o senhor é muito divertido, doutor Roberto. Sou divertido, é divertido. Vai viver minha vida, tá vendo? Mas eu já fui só setorista, eu me divertia. Me diga uma coisa, falando de prefeitura, assim, do seu passado também, o que é que o senhor acha de Priscila Krause para ser candidata a Nota prefeito do Recife? Pra ser A prefeita, candidata, né? Se tiver chance. O senhor acha que ela pode competir com o candidato Geraldo Eu fui candidato para ser Júlio? derrotado e não fui. Pode ser obra de Deus, não sei. É incrível. Eu estava certo que ia perder. Olha, eu não tinha me preparado. Eu era apenas um vice-governador. Mas quando o senhor diz Um assim... vice-governador indireto. E o meu adversário, Marcos Freire, era senador, era branco, tinha olhos azuis, numa terra de morenos. E esse camarada era, no Brasil, cotado como o mais forte candidato a governador do MDB, não era MDB? Do MDB. Então, o que é que acontece? Havia naquele tempo, eu estou aqui, é bom, as pessoas mais velhas têm essa vantagem de conversar, porque elas começam a levantar coisas que vocês esqueceram, não viram, não sabem. É o seguinte, então, apareceram as pesquisas que não existiam. Também não existia eleição para governador, né? Como era essa pesquisa? Era na revista Veja, eu não me lembro se era toda semana ou se era em 15 dias. Então, tinha a pesquisa. Era uma empresa americana, né? Gallup. Instituto E a Veja, Instituto Gallup, e a Veja. Então, na primeira, Marcos Freire está 5 pontos na minha frente. Era o esperado, né?
5 pontos. Na segunda, eu passei 5 pontos na frente dele. E eu não tinha ninguém da turma do atual presidente eleito que soubesse mexer com... E o senhor também não gostava muito de marqueteiro, eu sei disso. O senhor até hoje... Não, gosto O senhor não muito. simpatiza. O senhor já Gosto reclamou dos muito. marqueteiros já, disse que os marqueteiros dão ordem demais. É o quê? O senhor disse que marqueteiro dá ordem demais para candidato. Uma vez o senhor disse isso aí, o marqueteiro quer mandar em tudo. É Não, complicado. absolutamente. Não. Não foi? Eu posso ter tido uma experiência ruim naquela campanha. De 2000. Porque houve mudança, inclusive, da empresa, trouxeram gente de fora que ninguém via, ninguém falava. Foi. Mas aí não é do marqueteiro. Marqueteiro é fundamental na campanha. E eu gosto deles porque são inteligentes, rapaz. São inteligentes, eu gosto. Bom, mas eu estava falando o quê? Priscila Krause. Priscila, Não, é um não bom é nome Priscila. para ser prefeita. É um bom nome para ser prefeita. Agora, eu só gostaria que ela fosse candidata se tiver chance. Ah, essa chance é o quê? É estrutura partidária? Não, é preciso ter... dinheiro? É preciso ter as pesquisas. O que é que o senhor acha da gestão de Geraldo Júlio? Para a gente ver se ela pode ter chance ou não, na Como sua é? avaliação. O que é que o senhor acha da gestão de Geraldo Júlio, Prefeito Olha, do Recife. do prefeito do Olha, eu não Recife, tenho para a nada gente contra esse avaliar na prefeito. sua Eu não avaliação se tenho ela tem nada contra chance? ele. Pelo contrário, sempre me dei bem com ele sempre me tratou muito bem. Acha um bom gestor? Acho que a cidade está bem cuidada. Sérgio. Doutor Roberto, eu queria fazer uma pergunta. O senhor vai achar que é uma provocação, mas não é não. É uma pergunta curiosidade jornalística. O senhor foi aliado do ex-governador e senador Jarbas Vasconcelos por 20 anos. Ou pelo quase isso, daquela aliança PMDB e PFL. Como é que o senhor viu esse movimento reverso de Jarbas agora, de voltar para a Frente Popular, se aliar ao PT, que era um partido que ele criticava muito, e deixar de lado o DEM, que foi um aliado fiel durante 20 anos? Olha, eu acho que não é fidelidade ao DEM. Eu acho que ele ali, ele saiu um pouco do seu estilo, do Jarbas que todo mundo conheceu, como nós conhecemos, e o admiramos mesmo como adversário. Vocês sabiam que os adversários às vezes se admiram? Eu me dava muito bem com o doutor Arraes. Eu fui prefeito, ele foi governador. Ele me deu um tratamento como governador, a mim prefeito, que nenhum governador do meu partido teria dado. Mas o senhor desencantou um pouquinho com Jarbas, depois dessas posturas dele? Não. Eu não tenho explicação. E como amigo dele, que continuo sendo, olha, eu não brigo por política não. A Agora, divergência... eu não gosto de ladrão, sabe? Não gosto de ladrão, não gosto de mentiroso, essas coisas. Mas porque tem uma outra ideologia, uma outra doutrina, sei lá. Isso aí, não. Por exemplo, os melhores amigos que eu fiz nesse meu último mandato foi do PT, Maurício Randes. Aliás, uma coisa Não é mais do interessante. PT, né? Não, mas ele lhe saiu sucedeu. Era do PT. Ele lhe Na sucedeu. época era. Eu acho Na que ele época, lhe mas eu tenho sucedeu, que não foi? considerar a época. Na Comissão de Justiça, inclusive, Uma ele coisa sucedeu curiosa. lá na Comissão de Justiça. Veja bem. Coisa curiosa. Agamenon Magalhães esteve, meu tio avô dele, né? É o seguinte, Agamenon Magalhães, que foi uma grande figura, fez uma obra notável. O primeiro banco estadual foi ele, a Caixa de Crédito. Primeiro órgão de planejamento estadual. Serviço Social contra o Mucambo, Hein? né? Serviço Social contra o Mucambo. Serviço Social contra o Mucambo, aquelas vilas todas, aquela coisa de Santa Amaro que ainda hoje existe. Ele foi notável. Então, ele na realidade, ele está falando de que O governador Miguel Arraes achava ele e disse várias Gostava vezes a dele. mim que achava Admirava, que ele era o admirava. maior governador Adversário. da história de Pernambuco porque ele tinha uma visão do futuro. ele Agamenon. admirava muito o Agamenon. Exatamente, Agamenon Magalhães. Mas ele foi da Constituinte de 34, Agamenon. Agamenon. Foi e depois foi ministro do trabalho. No trabalho não, foi ministro. Agamenon foi ministro. A primeira vez ele foi ministro
Não me lembro agora. A segunda vez ele foi da Justiça. Acho que foi do Trabalho. Foi do trabalho. Trabalho e Justiça. Deixa eu pedir permissão para o senhor, governador. Tem que ir para mais um intervalo comercial. A gente volta daqui a pouco com o último bloco do programa Roda Viva Pernambuco. Hoje, o ex-governador do estado de Pernambuco, Roberto Magalhães, conosco. Já já a gente volta.